Ainda bem que na minha história eu tive muitos anjos. Nem sempre eu os reconheci como tal na hora, sabe? Eu vou contar pra vocês uma história de uma das primeiras pacientes que eu tive depois que eu saí da faculdade. E ela pediu um horário sábado, 7 horas da manhã. Cara, como eu não tinha nenhum paciente, ou tinha um ou dois, eram pouquíssimos, eu super aceitei. Falei, não, óbvio, 7 horas da manhã é bom, porque aí eu atendo o sábado inteiro, super trabalho sábado. Mentira, gente, não tinha nenhum paciente que só sábado inteiro, né? Então eu topei. E aí ela veio no começo, e depois ela começou a faltar. Aí, por N questões que eu não vou entrar aqui, né? Mas o meu ponto foi que eu cheguei pra minha supervisora e falei sobre o caso da paciente. Minha supervisora era, ai, gente, ela é maravilhosa, até hoje. Aí eu falei assim, cara, e ela marcou 7 horas da manhã e não apareceu, e eu, porque nisso, eu sacrifiquei a minha sexta, porque eu tinha que dormir cedo, né? Porque, depois eu falo sobre isso, mas eu tenho questões com concentração. Então, se eu vou dormir 4 horas da manhã e vou atender às 7, não rola. Nunca rolou, nunca rolou. Eu sempre ficava meio bocozona, mas tudo bem. Mas eu falo disso. E aí, eu ficava puta, porque e me sacrificava o sábado, né? E aí, minha supervisora olhou pra mim, ela falou assim, bem séria, e ela era uma fofa, tá? Ela olhou pra mim, ela, isso é um problema seu. Isso não é um problema do paciente. Você abriu. Você quis. Você tem que estar lá. Porque eu tinha sugerido, eu falei assim, vou perguntar pra ela meia hora antes se ela vai, porque aí se ela não for, eu nem vou. Ela, não. Você não tem que perguntar pro paciente se ele vai estar lá. Você tem que estar lá. E ele precisa confiar nisso, que você vai estar lá. Então, são várias camadas aqui. A primeira é que não tem que confirmar nada com o paciente. O paciente não tem que confirmar a sessão com você. Ele tem que ter certeza e confiar em você, a ponto de saber que você vai estar lá. E se você não tiver, porque assim também, aí o paciente dá um ghosting, some por 3 semanas, não te responde, você precisa dizer pra ele que você tá abrindo o horário dele. Né? Você não pode simplesmente colocar uma pessoa, ele chega lá, contanto que tá com horário, e não está. Né? Ah, mas ele não me pagou. Você não sabe se ele não vai te pagar. Você não sabe a intenção dele. Né? Então, o paciente precisa confiar. Você precisa estar lá se você disse que vai estar. E o segundo é que a gente vai abrindo exceções, porque a gente quer atender, porque a gente, não, eu vou, coitado do paciente, eu vou abrir exceção, é o único horário que ela consegue, e a gente vai cedendo. Eu não sei, às vezes a gente cede porque a gente quer ser muito bonzinho, a gente quer ser muito valorizado pelo paciente. Então, eu vou ceder e ele vai me valorizar como profissional, porque ele vai entender que eu tô fazendo esforço por ele. E não vai, né? Ou às vezes a gente cede porque o paciente é muito sedutor e a gente vai cedendo, e ele precisa muito de mim. Gente, não precisa. A gente tem que se colocar na nossa insignificância. E tem que entender por que a gente cede tanto, e aí fica quando o paciente, aqui entre aspas, não dá valor. Né? Cedi os meus sábados de manhã e ela não tá indo, e eu tô tendo que ficar lá. Sim, mas você cedeu. Assume a sua responsabilidade e os seus desejos. Então, eu quero pedir desculpa aqui pra minha supervisora, que eu fiquei muito brava na hora. Porque a gente fica muito bravo no começo da supervisão, não sei se foi assim com vocês, mas comigo foi. Eu ficava muito brava com o que as pessoas falavam, me sentia muito atacada, me sentia muito julgada em supervisão, o começo foi bem difícil. Mas eu queria, além de me desculpar, agradecer. E se eu puder falar hoje coisas pra vocês que estão começando, enfim, eu diria, não cedam. Não abram mão de coisas que são muito importantes pra você em prol de um atendimento. E eu vou dizer por quê. Porque no final das contas, depois, você acaba quase que cobrando do paciente uma lealdade, uma fidelidade, que ele fique, que ele faça de certo jeito, porque você tá se doando demais. Não se doem demais. Se doem o necessário para aquela relação acontecer.